Nesse café a gente começa já vendo uma imagem, uma fotografia que a gente já viu anteriormente, dessa fumacinha aí, mas agora a gente vai olhar esse panorama com outros olhos. A gente vai falar de observar as superfícies geradoras de térmica. A gente falou num café anterior, trouxemos ali uma tabela, né? Com as superfícies, arado, pedra, asfalto, tal, as temperaturas que ficam sobre essas superfícies, floresta, laguinho, mata. E ali a gente teve uma referência numérica, né, de aquecimento da superfície. Aí a gente pode perguntar, bom, quer dizer que sempre sobre superfícies mais quentes a gente vai ter térmicas, é isso? É isso que a gente vai começar a investigar e olhar aqui agora, gente. Por exemplo, temos aqui fogo, né? Não chega a ser, não é uma queimada grande, mas é uma fogueira. Tem fogo. Fogo não é quente, gente? Bem quente, né? Se a gente fosse comparar a temperatura do fogo com a região em volta, o fogo aquece muito mais do que qualquer arado, inclusive, né? Vamos dizer, tem um arado aqui, mas assim, o que é mais quente? O arado ou o fogo? O fogo é centenas de graus, né? Basta calor, basta o fogo ser quente para aqui produzir boas térmicas? A gente já está vendo, gente, que se fosse assim, toda fogueira, a fumaça, inclusive ia birutar e até as nuvens, né? Todas elas seriam assim. Se basta estar quente para ter uma termal boa subindo, a gente teria toda termais em cima de fogueiras. Por que não tem? Esse é o ponto que a gente vai destacar aqui agora. Não adianta, pessoal, uma superfície aquecida se a área de aquecimento for muito pequena, né? Quem já ouviu falar no mergulho, né? O mergulho tem umas técnicas aí de subida. Eu aprendi isso, inclusive, através de um mergulhador. Falando de térmica tal, ele é voador também, mas também mergulha. Ele falou assim, puxa, quando a gente está fazendo a volta para a superfície, né? O mergulhador desceu até grandes profundidades. Quando ele está fazendo a volta para a superfície, ele não pode voltar de uma vez. Precisa voltar aos poucos. Que velocidade ele volta para a superfície? E aí ele passou uma dica muito interessante. A gente volta na velocidade das bolhas de ar menores. Quando ele tem lá o cilindro, né, aquele mecanismo de ar dele, quando ele solta ali o ar pelo bocal e saem bolhas de ar grandes, elas sobem bem depressa até a superfície. Quanto maior a bolha de ar, mais rapidamente ela sobe para a superfície. As menores bolhas de ar sobem bem devagarzinho. É nessa velocidade que os mergulhadores normalmente sobem. O que ele mostrou com aquele exemplo, gente, do mergulho? Que pequenas bolhas, por exemplo, de ar quente, no caso da atmosfera, nem vão subir, né? Bolhas de ar grande, quanto maior o volume, aí sim a gente vai ter uma ascensão. Mas se o volume de ar aquecido, por mais que seja muito quente, se o volume é pequeno, não sobe. É o que a gente está vendo aqui, por exemplo, nessa fumaça, né? Se a gente acendesse aqui um maçarico, estamos lá com o maçarico aceso. Pô, o maçarico é 5, 6 mil graus, né? Vai ter uma termal boa saindo do maçarico? Não, né, gente? Porque o volume de ar que o maçarico consegue aquecer em volta é tão pequeno, né? E aí a gente vê que não adianta altas temperaturas, não adianta isso. Não adianta a temperatura ser muito alta, ser muito quente. A gente precisa de uma superfície, claro, quente, mas com grande volume de aquecimento. Estão percebendo? Então, por exemplo, nesse caso aqui, nessa fumaça, ela não sobe. A gente viu numa outra transparência, uma outra foto, onde ela subiu, mas subiu porque ela mesma bombou. A gente já viu isso em outro vídeo, em outro café.
onde ela, no fundo, ela está mostrando, gente, uma termal que saiu aqui, né? Esse dia o vento estava vindo daqui, subitamente ela parou de inclinar com o vento e a gente mostrou aqui uma termal que ia até a nuvem, né? A fumaça mesmo não é ela que subiu. Uma termal aqui subiu, ela só birutou o fenômeno, né? A fumaça mesmo, se a gente observar bem, gente, a partir dessa altura ela até desce, ó. Ela mesma está birutando uma descendente aqui, que já está na sombra, inclusive essa sombra aqui que a gente já intui que é descendente, a própria fumaça já mostra, né? Então, não adianta ter calor se não tem volume de ar, gente. A gente vai encontrar térmicas boas ascendentes, sobre grandes superfícies aquecidas. Vamos ver outro exemplo aqui, ó. Aqui tem um pedacinho de terra, né? Uma terra bem seca, bem batida, um semi-arado, né? Em princípio bomba, mas é tão pequena a área, gente, que não vai ter boas térmicas aqui. Não adianta um arado pequeno, né? Outro exemplo interessante onde a gente vê que não funciona. Estradas de asfalto. Aqui mesmo tem uma estrada de asfalto que corre por aqui e vai até Andradas. Isso aqui é a região de Andradas. Então, asfalto, esse é o asfalto que vai de Andradas até Santo Antônio do Jardim. Quem conhece a região ali sabe. Em cima do asfalto, gente, o asfalto é quente pra caramba, né? Preto. Por que não tem térmica em cima do asfalto? Porque não tem volume. Percebem? É um risco preto. O volume de ar é muito pequeno. O ar precisa fazer um volume numa área, imagina um pátio, um estacionamento aí de um shopping, ou uma região grande de asfalto, um quadrado de asfalto. Aí seria diferente, né? Porque ali a gente tem volume de ar aquecido. O asfalto como uma reta não funciona. Estão percebendo, gente? Não adianta uma superfície aquecida, a gente precisa de volume, né? Aqui, nessa superfície, a gente tem alguns geradores que não são os melhores. Por exemplo, isso aqui é um milharal. Ele está verde. Milharal bom é o seco, é o que já virou a palha. Aqui ele está na fase verde ainda. Mesmo assim, bomba, gente, porque é uma área bem grande. Se você andar no milharal durante o dia, você vai ver que é uma estufa isso, né? É parecido com plantação de café. A gente tem cafezal aqui também, ó. Os cafezais são bem quentes, eles retêm calor. Então, superfícies grandes aí de plantações, cafezal, milharal, tal, são áreas grandes, abafadas, né, onde a gente tem geração de calor. Embora não sejam tão quentes quanto, por exemplo, um arado, elas têm bastante área. Então, essa área de aquecimento, ela às vezes pesa muito mais para gerar boas térmicas do que pequenas áreas quentes, do que pequenas regiões quentes, como um arado aqui, esse aqui pequenininho, que não tem volume. Estão percebendo, gente? Esse café é mais para a gente falar disso, né? A importância do tamanho das superfícies geradoras de térmica. O tamanho é muito importante. Vale sempre lembrar o exemplo do mergulhador, né? Esse exemplo traz bastante percepção para a gente entender como bolhas, quanto maiores as bolhas, tanto de ar dentro da água, quanto de ar quente através da atmosfera, quanto maiores as bolhas, mais rapidamente vão subir. Ou seja, melhores vão ser as térmicas, mais redondas vão ser as térmicas e vão não só subir bem, mas vão subir a mais altitude também, né? Então, bolhas pequenas podem até sair, mas sai, pup, que nem a fumaça, né? Sobe um pouquinho, mas já para ali, ó. Até sai. Subiu um pouquinho, mas já passa, né? Ela até sobe ali 50 metros em cima da fogueira, depois vai embora. Então, não adianta muito calor numa área pequena. Estamos conversados, gente. É isso aí, falando de volume das massas de ar como sendo um fator fundamental para a gente ter boas ascendentes, boas térmicas.